Uma das melhores entrevistas que eu já li na minha vida foi feita muitíssimos anos atrás, eu não sei nem te dizer quanto, eu acho que final dos anos 80, por um jornalista chamado Carlos Maranhão, com o então ambientalista Fábio Feldman, que era uma novidade no Brasil. E a primeira pergunta que o Maranhão fez ao Feldman foi a seguinte: senhor Feldman, o mundo vai acabar? É a pergunta que eu te faço, Larissa. O mundo vai acabar? Se nós não tomarmos cuidado, vai. A sensação que eu tenho é que nós estamos em rota de colisão conosco mesmos. É isso que tem acontecido. Voltando na pergunta anterior da declaração do ministro do Meio Ambiente, a importância do Chico Mendes, os mapas recentes que eu produzi, que ainda não estão no Atlas, estão mostrando que os estados em que houve aumento de uso de agrotóxicos em termos de estabelecimentos rurais que fazem uso de agrotóxicos são todos aqueles estados daquilo que a gente chama de arco do desmatamento, inclusive o Acre. Então, para que a gente faça uma ideia, de norte a noroeste do Brasil, a gente tem Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia e Acre como os estados que tiveram maior número de crescimento no uso de agrotóxicos nos últimos 10 anos. Então, exatamente o alerta que o Chico Mendes estava fazendo naquele momento histórico, ele é mais vívido do que nunca. Ou abrimos os olhos, ou seremos engolidos por esse processo de desenvolvimento do capital, sempre de forma ampliada, transformando tudo quanto possível em mercadoria. Mas, Juca, me permite só, claro, antes, é importante também a Larissa opinar, não sei se o mundo vai acabar agora, mas que a vontade do governo Bolsonaro é que acaba, pelo menos, com esse modelo de meio ambiente e agricultura sustentável que nós temos, eles têm vontade. Eles estão no nível de ousadia de liberar, por exemplo, mais de 27 modalidades de agrotóxicos via decreto da ministra da Agricultura, a rainha tóxicos, né? Classificado como altamente tóxicos. Altamente tóxicos, sem passar por nenhum tipo de órgão de fiscalização e pesquisa, que no caso a Anvisa, a própria Fundação Fiocruz e assim por diante, várias que teria que dar parecer. E quando a gente olha, já está no Diário Oficial. Então isso é muito preocupante do ponto de vista do mundo que nós queremos com esse Estado governado pelos Bolsonaro e pelo agronegócio. E falando nisso, assim, já desde a época Temer, tiraram ali do baú um conjunto de leis que a gente chama de pacote do veneno, né? Que é para flexibilizar toda a aprovação de agrotóxicos. Então, todo o estudo que existe, né? Acho que a Larissa pode até explicar bem sobre isso, né? O IBAMA tem que opinar, a Anvisa tem que opinar, o Ministério da Saúde tem que opinar, é um conjunto de órgãos competentes tem que opinar para poder liberar um agrotóxico, um ativo no mercado. Tudo isso está sendo colocado de escanteio num processo para acelerar, como se fosse muito demorado, como se fosse muito burocrático e como se fosse um problema. E isso, afinal de contas, tem que colocar no mercado logo, né? Exatamente. E aí tem todo esse pacote, voltou agora para o Congresso, está em discussão. E o risco é aprovar uma coisa que vai facilitar ainda mais a aprovação desses ativos todos. E sem receituário, né? Porque tem que fazer receituário para um agricultor, quando vai comprar, ele precisa que um técnico tenha dado uma receita, que nem a gente tem receita médica, né? Uhum. Vai poder comprar sem receita, por exemplo. Então, imagina o uso que se faz disso, assim. Ô Juca, ainda sem terminar se o mundo vai acabar ou não, porque é grave, não é o motivo desse debate. A gravidade deles, por exemplo, no tema do transgênico, que é outro pacote. Eles estão numa loucura de liberar, por exemplo, o transgênico no eucalipto, que não tem necessidade nenhuma. O Brasil já produz eucalipto, enfim, consome água, tudo bem. Né? Se libera o transgênico, nós vamos acabar com as abelhas. E isso sim que os agrotóxicos já está fazendo com a transgenia, não tem dúvida que o mundo acaba. Pelo menos o Brasil vai terminar. E é um polinizador polinizador, isso aí sim é grave. Acho importante isso que eles estão trazendo. Mas, quer dizer, nós estamos tratando só uma coisa, Larissa. A lógica, me parece, pelo que a Mila falou, é a mesma. Do mesmo modo que eu posso comprar agrotóxicos sem receita, eu posso ter armas dentro de casa ou fora de casa, sem mais precisar de passar por todos os estágios que anteriormente eram necessários. Nós estamos falando mais ou menos da mesma coisa em áreas diferentes. Exatamente, falando de um projeto político de
na minha perspectiva, acabar de arrancar todas as nossas riquezas de uma vez só. Então, quando a gente fala de Brumadinho, é a mesma discussão. Então, o Brasil tem a maior quantidade de minério de ferro do mundo. A gente tem um acidente de Brumadinho por ano em termos de números de pessoas que morrem intoxicadas com agrotóxicos. Exatamente. A cada 2 dias e meio, uma pessoa morre intoxicada com agrotóxico no Brasil. Uma grande parte dessas mortes é por suicídio. 9.000 pessoas nos últimos anos tentaram se suicidar ingerindo agrotóxico. E isso tem a ver com a exposição a essas substâncias. Muitas delas são neurotóxicas e levam a quadros de depressão grave, e o suicídio é a última ponta de uma cadeia de exposição. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.